Olha aqui, seu Vida e Saúde de volta, bem-vindo. Nosso especial de Natal tá gostoso demais, principalmente porque você tá aqui com a gente nessa sala cheia, bonita. Vocês capricharam hoje, hein, gente? Eu gostei de ver. Ó, vem pra cá porque a gente tá conversando sobre algo muito, muito importante. O tempo, ele nos dá a oportunidade de rever experiências, aprender e crescer, não é mesmo? Cada dia que passa, esse tempo nos oferece a chance de alcançarmos os nossos objetivos, realizarmos nossos sonhos e fortalecermos os nossos relacionamentos. A maneira como a gente usa o nosso tempo define quem somos e o que conseguimos realizar. Quando observamos o crescimento de uma planta, a gente pode acompanhar todas as fases do seu desenvolvimento. É impossível pular etapas e ter frutos de um dia para o outro, não é mesmo? Você já parou para pensar que é preciso respeitar os processos e esperar o tempo fazer o seu trabalho? Durante a nossa vida, muitas vezes nós queremos burlar esse tempo, pular etapas, apressar algo, porém, nós precisamos nos lembrar que Deus está cuidando de tudo e Ele sabe o tempo perfeito das coisas acontecerem. Assim como está escrito na Bíblia, no livro de Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu e apesar de não termos o domínio sobre o tempo, nós precisamos confiar e nunca esquecer que Deus vai nos acompanhar. Dá uma olhada nessas 3 árvores que a gente tem aqui. Olha, 4 árvores, melhor dizendo. Uma menorzinha, outra já se desenvolvendo, uma mais alta. E se a gente tivesse espaço, acho que teria uma árvore inteira aqui plantada grande. Cada uma teve o seu tempo, está num processo diferente, uma maturidade diferente. Por isso, a gente precisa também refletir sobre as nossas etapas. Agora, gente, falar sobre o tempo é algo muito amplo, né? Cada um aqui tem uma peculiaridade, uma compreensão diferente sobre ele, não é? Muitas vezes o tempo, ele é percebido de maneira diferente por nós mesmos. Bom, eu quero que você acompanhe agora uma conversa por aqui, pelas nossas dependências aqui, para saber como é que o tempo tem sido visto, tem sido percebido pelas diferentes pessoas ao nosso redor. Acompanhe. Tempo. No dicionário, duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Mas, para cada indivíduo, o tempo pode significar algo muito maior do que apenas tempos e modos verbais. E eu perguntei para algumas pessoas o que a palavra tempo significava para elas. Olha, o tempo, para mim, eu acho que é uma riqueza, mas que às vezes falta, que às vezes escapa por entre os dedos. A gente se ocupa com tanta coisa na vida, tentando ter a nossa subsistência mesmo, buscando trabalho, nas ocupações diárias e tal, e acho que às vezes a gente esquece de aproveitar a família, os amigos, o tempo para estudar, para crescer intelectualmente. E eu acho que o tempo para aquelas coisas essenciais que a gente realmente ama, eu acho que o tempo para essas coisas falta. E é por isso que eu acho que o tempo é uma riqueza. E aí eu acho que a gente só percebe que o tempo para essas coisas era tão importante que a gente só percebe a importância dele quando ele não está mais disponível. Para mim, o tempo é um mistério. Eu acho que a gente quer ter controle de tudo e a gente não tem. A gente tem dias exatos, com 24 horas, anos, na maioria 365 dias, mas a gente não sabe.
quando vai acabar. Então, para mim é um mistério. Olha, o tempo, para mim, eu acredito que é um presente de Deus. A partir do momento que Ele deu vida pra gente, acho que a vida é um tempo, né? O tempo que passamos com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, e a gente deve aproveitar ele da melhor forma. O tempo vai depender aí do ponto de vista de cada um, porque por muito tempo da minha vida eu medi o tempo como a grande maioria, eu creio eu, pelo calendário, cronômetro, e ele acaba se tornando algoz demais, e eu particularmente já sofri muito com isso, porque eu não consigo recuperar um tempo perdido, né? O tempo é a única coisa que ninguém, na verdade, recupera. E eu acabo limitando a vida quando eu meço dessa forma. Então, e a vida é feita de momentos alegres, tristes. Então, para mim, hoje, eu olho para o tempo como o agora, o hoje. E eu procuro viver cada momento como se fosse o último. Para mim, o tempo significa mudança. Existe algo que a gente não pode controlar em nossa vida e é o tempo que passa em nós. E o tempo sempre vai trazer diferentes tipos de mudanças, seja no clima, seja na vida das pessoas, nas experiências, seja em muitos aspectos diferenciados. Eu sinto que a mudança, igual que o tempo, é algo que a gente não pode controlar. Daqui a 10 anos, a 5 anos, a gente vai ser diferente. Só podemos escolher se mudamos para bem ou para mal. Do mesmo jeito, o tempo que passa em nós pode ser uma ajuda, pode ser algo que nos ajuda a ser melhores pessoas, pode trazer uma mudança boa para nós, ou pode ao mesmo tempo ser algo que a gente jamais vai recuperar. E pode ser ruim para nós também, se a gente não aproveitou o tempo. Então, para mim, significa isso. Acho que o jeito mais simples para mim definir o tempo é isso, uma mudança. Olha, para mim o tempo ele representa oportunidade. Eu vejo que a gente só tem o presente, né? Eu só sei o que vai acontecer agora. Então, é a única chance que eu tenho de fazer aquilo que eu preciso, de mudar algo, de fazer coisas novas. Então, para mim, o tempo é a oportunidade de fazer o que eu preciso fazer. Cada uma dessas pessoas deram uma definição particular do que significa tempo para elas. Mas e para você? O que essa palavra significa? Como é bom, que riqueza, né? A gente vê que esse tempo é percebido de maneiras tão diferentes aqui, subjetivas por essas pessoas. Eu fiquei refletindo aqui enquanto eles falavam sobre como eu tenho vivido esse tempo, como eu tenho percebido esse tempo, ou não, como eu tenho deixado ele escapar sem realmente viver, sem desenvolver esse papel vital na minha saúde, no meu bem-estar, não é mesmo? Agora, gente, de fato, o tempo é esse recurso finito que a gente tem. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo a sua importância em preservar a nossa saúde em todos os aspectos. No aspecto físico, no mental, no espiritual. E agora vocês aqui, que também devem ter refletido um pouquinho no que essas pessoas falaram, eu quero saber de vocês, o que é o tempo para vocês e a influência dele na sua vida, na sua trajetória, nas suas escolhas. Quem que gostaria de começar aqui comentando? Opa, eu posso começar. Vai lá, Dalila. Eu acho que uma palavra para eu definir o tempo, baseado na minha experiência, é recomeço. Aos 2 anos de idade, eu ainda não tinha nem dimensão do que significava tempo. Eu contraí uma infecção muito séria, muito severa. E essa infecção fez com que eu perdesse totalmente o apetite.
Eu fiquei 1 semana sem me alimentar de absolutamente nada. Uau. E os meus pais iam aos médicos e ninguém sabia dizer o que era que eu tinha. E a minha mãe me contando essa história, ela diz que um dia ela chegou, eu estava no berço deitada e ela olhou para mim, e é forte que eu vou dizer, mas ela me viu ali naquele momento e ela falou assim, eu vou perder a minha filha, porque eu estava muito magra, eu estava pálida e realmente ela me viu num caixão. Ela falou que foi essa visão que ela teve. E foi tão desesperador para ela, porque os médicos não sabiam o que era que eu tinha e não tinha mais solução. Então, parecia que o tempo tinha se esgotado para mim, mesmo sendo muito nova ainda. E ela conta que um dia, ela fazendo o jantar, ela fez uma oração, ela sentiu no coração o desejo de fazer uma oração. E nessa oração, ela fez um voto com Deus. E ela falou assim, Senhor, se o Senhor ainda me der essa oportunidade, eu vou te oferecer isso. E quando eu terminar de preparar o jantar, se ela pedir para comer, eu vou entender que o Senhor está dando mais uma oportunidade para ela. E ela fez aquela oração no último apelo, no último desespero de mãe, e foi fazer o jantar, e quando ela terminou, ela conta que eu pedi comida. Depois de 7 dias, sem me alimentar de absolutamente nada, eu falei, mãe, eu estou com fome, me dá comida. E ali a minha saúde foi restituída milagrosamente. Então, o tempo para a nossa família representa recomeço. Que lindo, que lindo. Obrigada, Dalila. Faz a gente refletir, né, Flávia? Nossa, e ainda agora com uma criança pequena, né, eu fico imaginando o desespero da mãe e essa confiança que ela teve em Deus e saber esperar nesse tempo, né? Uau, Nossa. Que forte, que lindo. Eu sei que tem mais gente aqui querendo refletir, trazendo colaborações pra gente. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa pra gente? Eu queria falar sobre o que significa o tempo para mim. Eu sempre tive muita pressa. Pressa para ter objetivos, para bater meta. Sempre fui muito atleta, gostava de competir. Então, o tempo, a gente está sempre correndo atrás do tempo. Eu era da natação. E eu tinha pressa para ter resultado financeiro, tive pressa para ter a minha família. Mas, ano passado, eu refleti um pouco, passei por uma crise, talvez a crise de meia-idade. E eu me achei em casa, trabalhando em home office, e aí a gente está em casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que manter ali as coisas, e eu passei por uma crise terrível. A adaptação para o home office para mim foi horrível, e eu me questionei, e tive a minha batalha espiritual. E para mim o tempo significa aceitação. Aceitação de quem eu sou, com os meus erros, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. E aí a gente desacelera. A gente para de ser ansioso, a gente para de ter expectativas, às vezes, que estão acima do que a gente pode alcançar. Ou que estão acima, ou que estão além do que eu possa controlar. E ao me aceitar, eu me vi muito feliz de poder estar ali com os meus filhos, de poder estar trabalhando em casa, de poder ter o meu tempo, de poder ter a minha caixinha do nada, sem me recriminar, sem me sentir culpado por nada disso. E esse ano foi diferente. Parece que quando a gente se aceita, as portas se abrem. E eu me sinto muito grato por estar aqui hoje. Eu também. Por fazer parte desse projeto maravilhoso e por tudo que Deus me deu a partir de então. Porque quando a gente se aceita, quando a gente recebe com carinho que Deus nos dá, tudo tem um sabor diferente. Gostoso, né, gente? Olha que visão, mudou aqui de perspectiva totalmente. E você aí, o que é o tempo para você? Vai pensando, vai pensando. Eu quero saber mais aqui dessa sala. Quem vai comentar com a gente? Eu posso falar, Teru? Pode falar, por favor. Para mim, tempo é vida.
que do minuto que nós nascemos ao minuto que nós morremos, nós temos um intervalo de tempo. E esse tempo é a nossa vida. A vida que nós temos para fazer as coisas, para trabalhar, para sonhar, para construir, para realizar nossos sonhos, cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então, quando você vai numa banca de revistas e compra um passatempo, por que a gente quer passar o tempo? A gente está desperdiçando a nossa vida. Eu estou aqui de bobeira passando o tempo. Não, você não está passando o tempo, você está jogando a sua vida fora. Acho que isso é muito importante para a gente. E esse período de Natal, finalzinho do ano, né? Ele nos convida a essa reflexão. Como foi o tempo que eu vivi nesse ano? E o que eu posso fazer de diferente para o ano seguinte? Então é um tempo de recomeço, né? Como você falou, tempo também de reviver uma nova vida e pensar como a gente pode fazer do ano seguinte um ano melhor. Que momento, hein, doutor César? Claramente sem combinar nada aqui não, né? Pois é, tá funcionando bem, viu? Tá demais. Eu quero ouvir aqui da nossa querida Arlete. Vou pegar de surpresa, assim. Tempo para dona Arlete, Júlio. O que é, Arlete? O tempo para mim, eu acho que, e às vezes eu paro e penso, eu já vivi muito. Então, quando eu penso, a primeira fase da minha vida era a perspectiva, se formar, ter uma casa, ter uma família, ter um carro, ter um bom emprego, uma casa. Depois que você consegue, o tempo passa rápido, né? Muitas vezes você tem uma pressa para fazer 15, 20, 30, 40 anos, e daí você conquista tudo isso. Daí começa o tempo a agir de uma forma diferente. Você começa a sentir falta, você começa a contar o tempo que você sente saudade de fulano, sente saudade do seu pai, da sua mãe, e daí da sua filha, e você vai contando o tempo. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu quero que as coisas aconteçam logo. Só que aquelas coisas que eu não imaginava, elas aconteceram. E o tempo continua. E eu penso assim, o tempo, e agora o que me resta do tempo? É lógico, a gente tem menos tempo agora, né? É diferente do Massada, que está começando a vida agora, né? E é diferente. Então eu começo a pensar assim, o tempo agora. Então o tempo para mim tem que ser esperança. Esperança de uma vida melhor, de muita felicidade, saúde. E assim, eu peço sempre a Deus para que eu não ande ansiosa. Porque eu aprendi desde pequena que o tempo, para mim, ele só vai ficar bom mesmo quando a gente tiver um tempo eterno que não vai acabar. Então eu me preparo para isso, sabe? Eu tento me preparar, porque assim, esse tempo que eu espero, que eu almejo, é um tempo que ninguém vai tirar da gente. É um tempo onde a gente vai estar junto com as pessoas que a gente ama. É esse o tempo que eu espero. Olha só, diferentes perspectivas aqui, diferentes visões sobre um tempo. Esse tempo aqui, agora, hoje, pós-festa aí, com muito ou com pouco, cheio ou vazio, é tempo. É tempo de refletir aqui junto com a gente no Vida e Saúde. Eu preciso chamar o intervalo, mas eu vou querer saber de mais pessoas aqui sobre esse tempo, viu, gente? Vai preparando aí. É o seguinte, depois do intervalo você conhece uma história especial, linda, que vai te inspirar e te emocionar aí. E ainda, hoje você acompanha uma mensagem especial com o pastor Gilmar Batistotti aqui. A gente volta já no Vida e Saúde especial de Natal.